Olá, concurseiro! Olá, concurseiro! Eu sou a Adriana, do CAP, e hoje eu vim para trazer para vocês a aula sobre o Paulo Freire, Pedagogia da Autonomia. Esse livro é um livro que mais cai nos concursos, ele praticamente cai em todos os concursos. Por quê? Porque Paulo Freire foi um grande educador brasileiro, tem uma grande importância na educação do Brasil, como também fora do país. Existe a metodologia Paulo Freire, né, que ela é toda dialógica, por temas geradores. Ele foi um grande alfabetizador de adultos, então como os adultos podem criar consciência crítica, tá? Então, esse livro, especificamente Pedagogia da Autonomia, ele vai trazer alguns conceitos para a formação dos professores. Aqui no presencial, eu costumo dizer que quando a gente estuda esse livro, é que as pessoas que vão entrar no concurso com esse conhecimento técnico, que elas sejam realmente diferentes. A rede, quando pede um livro desse, quer que aquelas pessoas que vão entrar sejam realmente diferentes. Ele é muito bonito, bem filosófico e pega profundo nas questões da educação. Eu vou passar para vocês então, nós vamos começar. Então, o Paulo Freire, a primeira coisa que vocês têm que lembrar é que ele faz uma crítica à educação neoliberal, a esse neoliberalismo, que faz o quê? Deixa todo o foco na escola e tira a responsabilidade do Estado. E também tem uma concepção fatalista, ou seja, aquela escola daquela comunidade, por exemplo, pobre, vai ser fadada ao fatalismo, vai ser pobre, não adianta o que faça aquelas crianças ali. Paulo Freire faz uma crítica a isso. Outra crítica também que ele faz é em questão à educação bancária. Ele diz que a educação você não pode só depositar conhecimento lá no aluno. O aluno também traz muito conhecimento para a escola e o educador tem que aproveitar esse conhecimento do aluno, tá? Então não é só guardar o conhecimento nas caixinhas, tem que aproveitar. Então, crítica à educação bancária. Isso é uma das perguntas também que mais cai no concurso quando solicita Paulo Freire, tá? Então vamos começar. As primeiras reflexões, né? As primeiras reflexões, todos esses conhecimentos são indispensáveis para a formação do professor. São indispensáveis para os educadores. Ensinar não é transferir conhecimento. Como eu disse para vocês da educação bancária, não é só você transferir o que você sabe. Quem ensina, aprende ao ensinar, e quem aprende, ensina ao aprender. Então, essa troca, né, de conhecimento entre o professor e o aluno é com que faz com que os dois se desenvolvam, tá? E outra coisa que ele coloca, né, que ensinar exige rigorosidade metódica. Você precisa ter um método para ensinar. Não adianta nada você tentar ensinar algo sem um método para isso. Então, nós, nas formações de professores, na faculdade, nós aprendemos diversas metodologias de ensino e precisamos escolher aquela que mais convém. Então, precisa ter um método. Por isso que ele fala rigorosidade metódica, tá? Então, ensinar a pensar certo, né? Ele até fala, pensar certo é conhecer o mundo, relacionar-se, colocar o conteúdo com a realidade do aluno, compreender nossa capacidade de interferir nesse mundo, portanto, ensinar, aprender e pesquisar. Outra coisa que ele vai falar, ensinar exige pesquisa. Sem pesquisar, né, não tem como ensinar. E ele fala que a pesquisa exige também o ensino. Então, não existe pesquisa sem o ensino e não existe ensino sem pesquisa. Outra coisa é respeito aos saberes dos educandos. Então, os alunos, não é mais como prezava a escola tradicional, que vai falar que o aluno chega à escola como se fosse uma tábula rasa, que é lá dentro da escola que você vai colocar tudo que ele precisa aprender. Não, o aluno já chega com algum conteúdo, com algum conhecimento, e isso precisa ser respeitado pelos educadores, tá? Então, a escola, ela não é partido, mas é um lugar de pensar e ética. Então, a escola ela é feita para o quê? Para o ensino dos conteúdos historicamente construídos, porém, também para ensinar a pensar,
a questão da ética, da convivência, né? Então isso também está lá no livro da Pedagogia da Autonomia. Ensinar exige criticidade, né? Se você não for crítico, criticidade, né? Então ensinar exige uma curiosidade, né? Você não pode ser só uma curiosidade ingênua. Ai, quero saber aquilo por saber só. Não, você tem que ter uma criticidade, eu quero ter uma curiosidade crítica, uma inquietação, uma indagação. Então, a curiosidade te faz avançar no seu conhecimento. Ai, não pode aceitar aquilo pronto e acabado. Por que é assim? Então, sempre se fazer essa pergunta. Um educador paulo-freireano que tem essa questão, ele sempre pensar o que está além daquilo que ele está enxergando. E com isso a criticidade. Ensinar exige estética e ética. Estética, ele vai colocar que é boniteza, é ver a educação como algo bonito, algo necessário, né? Não é possível essa questão, a boniteza é o respeito ao outro, ao conhecimento que ele traz. E a ética é o respeito ao bem comum. Então, Paulo Freire também coloca aqui, ensinar exige estética, na questão da boniteza, da criatividade, e a ética, respeito ao bem comum. Essa aqui é boa, também costumo sempre falar para as meninas e para os meninos que estão aqui no curso. Ensinar exige corporificação das palavras pelo exemplo. Então, o que eu sou, o exemplo, o meu testemunho é o que eu faço. Então ele diz isso. Pensar certo é pensar certo e ser testemunha. Por isso que exige a corporificação das palavras pelo exemplo. Não adianta eu tentar ser um educador revolucionário, sendo que eu não quero os alunos, eu não gosto dos alunos. Não adianta eu querer ser um educador progressista, que como o Paulo Freire coloca, sem ensinar a ética, o respeito ao bem comum, a trazer o que é bonito para aquele mundo do aluno. Então, corporificação das palavras, por exemplo. Ensinar exige risco, aceitação do novo, rejeição de qualquer forma de discriminação. Essa é fácil, né? Não podemos discriminar de forma alguma qualquer pessoa que seja, desde aquela mais humilde ou a que sabe mais, que tem mais poder, poder cultural, um conhecimento cultural, né? Então, não tem nenhuma forma de discriminação, tá? Nem de classe, nem de gênero, nem de nenhuma. Somos todos da raça humana. Ensinar exige reflexão crítica sobre a ação. Então, essas três palavrinhas-chave também. Ação, né? Reflexão e ação. Então, eu faço, eu penso sobre, vejo que eu posso melhorar e aí eu tenho uma outra ação. Então, eu costumo falar para o pessoal que sempre que quando você prepara uma aula, né, você vai preparar a aula, você lecionou, deu aquela aula, o que você pode fazer depois? Pensar o que você poderia ter melhorado. Qual foi a reação dos alunos? Então, sabe aquele, eu brinco um pouco aqui no curso, aquele caderninho que foi ser no primeiro, no segundo, no 10º ano que você está lecionando, coloca ele no lixo, porque tem que ser diferente. Não, nem tudo que a gente planeja dá certo. Então, ensinar exige isso aqui, ó, tem uma ação, uma reflexão, pensar sobre e aí a ação de novo, tá? Ensinar exige reflexão crítica sobre a prática. Isso é outra coisa também. Então, reflexão crítica sobre a prática, que é isso aqui que eu coloquei, tá? E ensinar exige também o reconhecimento e assunção da identidade cultural. Vou colocar aqui, assunção da identidade cultural. Então, ensinar exige, né, você se reconhecer como um ser social e histórico, né, como um ser pensante,
como uma pessoa capaz de transformar a realidade que você está inserido, né? Capaz também de ter raiva, de amar. Então, ensinar exige um reconhecimento, né? Reconhecimento. Quem sou eu dentro dessa escola? Professor, aluno, diretor. Quem sou eu? Quem sou eu dentro dessa comunidade? Então, isso que é o reconhecimento. E a assunção da identidade cultural, né? Então, qual é o meu papel dentro dessa escola, né? Então, assumir-se e com certeza, né, com a prática docente contribui muito para que os alunos, né, superem a insegurança. Quem são aqueles 30 alunos que todos os dias vão à escola, sentam nas cadeiras para me ouvir, né, para ensinar? Eu posso transformar a realidade. Pelo menos de todos eu posso fazer a diferença. Então, esse primeiro capítulo do Paulo Freire, da Pedagogia da Autonomia, ele traz como deve ser o professor. Por isso que ele cai em todos os concursos, a formação do professor. Então, é isso aqui, né? A Pedagogia da Autonomia. Esse aqui é o capítulo 1, tá? E nós vamos falar do 2 e do 3 daqui a pouquinho. Então vamos lá, capítulo 2, Pedagogia da Autonomia, Paulo Freire. Ensinar não é transferir conhecimento pelo mundo, não é pré-determinado. Então ensinar, né, como eu disse lá no primeiro capítulo, não é transferir. Ensinar precisa ser constantemente testemunho do vivido, mas também criar possibilidades para a própria criação dos alunos, tá? Ensinar exige consciência do inacabado, né? Consciência do inacabado. Consciência do inacabamento, né? Onde a vida há inacabamento, né? Só entre homens e mulheres isso se tornou consciente. Então, consciência do inacabado é você ter capacidade de intervir nesse mundo, decidir, romper, escolher, assumir o direito de dever, de lutar. Então, não está acabado. Aquelas crianças daquela comunidade pobre não está condicionada a ser pobre para sempre. Você tem que ter essa questão, que você pode transformar a realidade delas. Então, é consciência de que não está acabado, por isso que é o inacabado. E ele traz também nessa parte a questão da esperança. O educador ele tem que ter esperança que ele pode vir a intervir naquela realidade. As coisas podem até piorar, ele coloca, né? Mas também é possível para que elas se intervenham para melhor, para sempre melhorar aquele local que você está inserido. Ensinar exige conhecimento de ser condicionado. A gente sabe que nós somos condicionados, né, às condições materiais, econômicas, sociais, mas que essa condição não se faz em isolamento. A minha presença no mundo não é isolada, né? É no mundo com os outros. Então, com isso, eu posso intervir na sociedade. Esses dois primeiros do capítulo 2 é o que mais traz a questão da transformação social, tá? Ensinar exige respeito à autonomia do educando. Então, ensinar exige o respeito à autonomia e a dignidade de cada um, né? Então, o professor que diz respeito à curiosidade do educando, o que ele traz, a linguagem, ironiza, né? Que é autoritário, ele está fazendo o quê? Ele não está respeitando a autonomia do educando. Ensinar exige bom senso. Se não tiver bom senso para tudo na vida, esse quando eu falo aqui no presencial, eu falo que é para tudo na vida. Você precisa ter o bom senso, olhar a questão e o bom senso. O que é o bom senso? O bom senso é o que é bom para todos, é o respeito a todos, né? Ensinar exige humildade, tolerância e luta em defesa dos direitos dos educadores. Somos professores, eu costumo falar, nós somos ser pensantes. Nós somos formadores de opinião. Então a nossa luta é para uma sociedade mais justa, ética, democrática, uma sociedade em que todos possam
ter oportunidade. Então, por isso que exige luta em defesa dos direitos dos educadores. Ensinar exige apreensão da realidade. Aprender é construir, reconstruir, constatar. Para aprender, preciso de métodos. Ele volta nessa questão, né? E a questão da prática educativa, ela nunca é neutra. Ela não é política partidária, mas ela nunca é neutra, tá? Ensinar exige alegria e esperança. Então, essa questão da pessoa, né? Ter esperança, não pode cruzar os braços diante da dificuldade. Tem que ir atrás, tem que fazer o melhor, né, que você pode para aquelas crianças. Ensinar exige a convicção de que é possível a mudança. Quantos exemplos a gente tem de comunidades muito pobres, com quase nada, que aí você vê em reportagens em lugares, uma pessoa ou 3, 4 transformou aquele lugar. Então essa questão de que é possível mudar, né? Então, porque se a gente não acreditar nisso, o que eu falei lá no capítulo 2, no capítulo 1, nós seremos todos condenados à tendência neoliberal, fatalista, é daquele jeito, deixa do jeito mesmo que está. Então, ensinar exige convicção de que a mudança é possível. Tá? E ensinar exige curiosidade. Sem curiosidade, não aprendo e nem ensino. Precisa ser curioso. Eu já sei um pouquinho. Quando eu faço a reflexão e a ação, é essa questão que eu poderia ter melhorado naquela aula. Então, isso me traz ser um ser curioso, de buscar, de ir atrás. Então, isso é muito importante para o educador, tá? E agora nós vamos, então, no capítulo 3, tá? Ensinar é uma especificidade humana. Claro, só quem ensina são a raça humana, né? Então, ensinar exige segurança, competência profissional e generosidade. Então, se você tem segurança do que você está falando, você é competente para trabalhar, para ensinar, e generosidade, que você passa aquilo que você sabe. Então, isso é um verdadeiro educador, né? Ele tem a competência técnica, que é que ele sabe muito bem aquela matéria, e ele também tem a generosidade para explicar. Quantos exemplos a gente ouve falando, o professor ele sabe muito, mas ele só passar o conteúdo. Então não adianta você saber muito sobre um conteúdo, você tem que ser generoso para você poder ensinar também, tá? E ensinar exige comprometimento com tudo que faz, né? Eu tenho comprometimento com aquilo que eu estou fazendo, comprometimento com aquelas crianças que estão lá, comprometimento com aqueles alunos. Eu preciso ir à escola porque eles precisam de mim. É esse que é o comprometimento, né? Então, o Paulo Freire coloca essa questão também. Então, o educador ele não passa despercebido pelos alunos. O educador ele é o exemplo para aqueles alunos. Ensinar exige compreender que a educação é uma forma de intervenção no mundo. Isso já foi falar a questão da transformação. Então, a educação ela intervém no mundo, né? Ela traz essa possibilidade desse mundo ser melhor, né? Ensinar exige liberdade e autoridade, né? Então, liberdade existe o quê? Limites, né? Mas, sobretudo, né, exige também ter autoridade, não de autoritarismo, mas autoridade, porque você tem propriedade sobre o que você está ensinando. E com isso você tem o respeito daquela classe, porque eles sabem que você sabe mais e que você pode ajudá-los. Então, é diferente de ser autoritário, tá? Então, a autoridade é isso, a autoridade é ter propriedade para aquilo. Ensinar exige tomada consciente de decisões, né? Então, ensinar exige que você faça uma intervenção no mundo visando, né, as mudanças e visando mobilizar a todos. Então, uma tomada consciente das decisões que você faz quando você ensina. Então, ele coloca assim, democrática, coerente, competência, testemunha a sua esperança no mundo melhor, atesta a sua capacidade de luta, respeita as diferenças, sabe o valor que tem a modificação da realidade. Então, isso que é ensinar exige tomada de consciência de decisões. Ensinar exige saber escutar. Então, somente quem escuta paciente e criticamente o outro
fala com ele, mesmo que em certas condições precisa falar a ele. Então, ensinar exige escutar o que estão falando, né? E outra coisa que ele traz é a questão do diálogo. O método Paulo Freire é dialógico. Então, essa questão do diálogo e o respeito devem vir a serviço da leitura do mundo, da intervenção no mundo. Então, ensinar exige saber escutar, tá? O papel do professor é ajudar o aluno a ser arquiteto de sua prática cognitiva, ensinar o conteúdo e ensinar como aprender. Então, isso que é ensinar exige saber escutar. Ensinar exige reconhecer que a educação é ideológica. Toda educação tem uma ideologia. E com isso, né, o que a gente pode pensar é quais são as ideologias, né? A questão é a ideologia, a questão da ética. Lembra quando eu falei lá que ética é o quê? Respeito ao bem comum. Então essa tem que ser a ideologia da educação. Ensinar exige disponibilidade para o diálogo. Então não tem como. O que me separa do aluno enquanto eu estou falando, mas eu também, eles precisam falar com a gente e a gente conversar com eles. Então essa questão da disponibilidade para o diálogo. Então a gente tem que ter a segurança para discutir temas, analisar os fatos, discutir, né, dialogar sobre as condições da escola. Então ensinar exige também disponibilidade para o diálogo. E o último, né, e não mais importante, do capítulo 3, ensinar exige querer bem aos seus educandos. Aquelas pessoas, você se tornou professor porque você gosta daquilo, né? Ele diz até a questão da vocação, que muitos continuam na profissão mesmo com salário baixo, né? Então é o que faz, é o que nos move a gostar de ensinar, gostar de levar o outro a pensar. Então isso que é ensinar, gostar de levar o outro a pensar e gostar daqueles alunos. Não adianta nada você ser professor e falar, nossa, eu não gosto dessas crianças, não posso nem ouvir a voz delas. Vai fazer outra coisa. Eu falo que o pessoal no curso, vá fazer outra coisa. Não dá para ser professor. Ensinar tem que gostar dos alunos, querer o bem e querer o bem dos alunos. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado da nossa videoaula e continuem adquirindo os nossos cursos. Entre na nossa página do Facebook, CAP Aprendizagem Profissional, manda uma mensagem pra gente. Nós temos um canal também no YouTube, CAP Aprendizagem Profissional. Dê um like, se inscreva no nosso canal e também tem vários e vários vídeos que nós já postamos videoaulas lá para vocês, legislação, a base, entra lá. Até mais, um abraço. Então, meninos e meninas, concurseiro, concurseira, nós vamos então resolver 5 questões do Paulo Freire sobre a pedagogia da autonomia. A primeira questão que está aí para vocês é: 1. Freire, em Pedagogia da Autonomia, afirma que o respeito à autonomia e à dignidade de cada um é um imperativo do quê? A. Ético e não um favor que podemos ou não conceder uns aos outros. B. Formativo e não um favor que podemos ou não conceder uns aos outros. Normativo e não um favor que podemos ou não conceder uns dos outros. Ou regulador e não um favor que podemos conceder ou não. Então vamos pensar um pouquinho. Lá na Pedagogia da Autonomia, a gente aparecia essa palavra regulador? Não. Normativo, alguma norma, alguma coisa? Não também. Formativo, alguma coisa? Não. Então a questão é ética. Lembra que ele fala a estética e a ética. Então a letra certa aí é a letra A. Vamos para a próxima? 2. Segundo Paulo Freire, em Pedagogia da Autonomia, no que diz a respeito a saberes necessários à prática educativa, assinale a alternativa que apresenta a afirmação incorreta. Então vamos lá, a incorreta. Ensinar é uma especificidade humana. B. Ensinar é transferir conhecimento. C. Ensinar exige pesquisa. D. Ensinar exige reflexão crítica sobre a prática. Ensinar é uma especificidade humana? Sim, lembra que eu falei lá? Só os humanos que ensinam. Ensinar é transferir conhecimento? Não, ensinar não é transferir conhecimento.
né? Ensinar exige pesquisa? Sim, exige pesquisa. E pesquisa exige ensino. Ensinar exige reflexão crítica sobre a prática? Lembra lá? Ação, reflexão, ação. Então, qual que é a incorreta? Ensinar é transferir conhecimento? Para Paulo Freire, ensinar não é transferir conhecimento. Então, a letra correta aí, alternativa B. Vamos lá na 3? Segundo Paulo Freire, em seu texto Pedagogia da Autonomia, saberes necessários à prática educativa, não posso ser professor sem me achar capacitado para ensinar certo e bem os conteúdos da minha disciplina. Mas não posso ser, por outro lado, reduzir minha prática docente ao puro ensino daqueles conteúdos. Com essa informação, o autor defende o quê? A discussão indisciplinar em sala de aula, o testemunho ético, a coerência entre o que se faz e o que se diz, né? Entre o que diz e o que se faz, o que escreve, o que ensina e o que se faz, o desdenho e a humildade da prática docente, o autoritarismo do professor para legitimar sua ação. Bom, essa tá facinha, né? Tem todas as palavras aí do Paulo Freire. Testemunho ético, coerência entre o que o professor diz, o que escreve, o que ensina e o que faz. Essa aqui é aquela, lembra lá? Corporificação das palavras pelo exemplo. Então, essa aqui, a letra B, é a que tá certa aí para vocês. Marca a letra B. 4. Em Pedagogia da Autonomia, Paulo Freire lista uma série de exigências inerentes ao ato de ensinar. Uma delas afirma que ensinar exige curiosidade. Sobre essa exigência, é correto afirmar que se há uma prática exemplar, como a negação da experiência formadora, é a que dificulta ou inibe a curiosidade do educando, em consequência, a do educador. B. A memorização mecânica do perfil do objeto é o aprendizado verdadeiro do objeto ou do conteúdo. C. Um docente consciente do seu papel no processo educativo prioriza o ensino dos conteúdos que são úteis para as etapas escolares seguintes. A atividade docente, para ser dialógica, deve estar centrada unicamente na promoção da curiosidade dos educandos. Vamos lá então, qual que é correto afirmar? Será que é a memorização mecânica? Paulo Freire é contra a memorização mecânica, né? Um docente consciente do seu papel prioriza o ensino dos conteúdos que são úteis para as etapas seguintes? Não, a gente não prioriza alguns conteúdos. A gente tem um conteúdo a seguir, não que ele seja, né, priorizado para as etapas seguintes. A atividade docente deve ser centrada na dialógica, deve ser centrada unicamente na promoção da curiosidade dos alunos? Não é unicamente, né? É dialógica, porém não é unicamente. Então só nos sobra qual? Se há uma prática exemplar, como a negação da experiência formadora, é a que dificulta ou inibe a curiosidade do educando, em consequência, a do educador. Isso aqui se há uma prática exemplar como a negação da experiência formadora, então no ensino e nem o ensino exige aprendizagem e a aprendizagem exige ensino. Então a letra correta aí é a letra A. Tá? E a última, não há docência sem discência. As duas se explicam e seus sujeitos, apesar das diferenças que os conotam, não se reduzem à condição de objeto e um do outro. Quem ensina, aprende ao ensinar. E quem aprende, ensina ao aprender. Por isso, do ponto de vista gramatical, o verbo ensinar é um verbo transitivo relativo. Verbo que pede um objeto direto, alguma coisa, e um objeto indireto, a alguém. Então, no Pedagogia da Autonomia, é correto afirmar, essa aqui é aquelas de assertiva, né? Então, vamos lá. No estudo, o autor se detém ao uso do verbo. Será que na Pedagogia da Autonomia, Paulo Freire fica discorrendo sobre o verbo ensinar? O autor afirma que ensinar inexiste sem aprender e vice-versa. Sim, com certeza, essa tá certo, porque ele fala lá, não há docência sem discência. As duas se explicam. O autor afirma que o ato de ensinar se dilui na forma de aprender. Sim, quem ensina aprende, quem aprende ensina. Então, as corretas são a
2 e a 3. Então, a letra D, 2 e 3 apenas. Então é isso, pessoal. Se você gostou, lembra de entrar lá na nossa página no Facebook, CAP Aprendizagem Profissional. Nós temos um canal no YouTube também, CAP Aprendizagem Profissional, tem várias aulas lá disponíveis. Dá um like, se inscreva no nosso canal, faça solicitação de amizade lá na página para ficar sempre por dentro das nossas aulas. E é isso, um abraço e boa sorte nos